Bem-vindos à Visão 360, onde o mercado imobiliário ganha vida. Aqui você descobre tudo sobre compras, investimentos, venda. Meu nome é Daniele Fiore e hoje vamos falar sobre leilão imobiliário. Agradecer a Érica novamente que está aqui comigo. Recebemos muitas mensagens, pessoal querendo saber muito sobre o leilão imobiliário, para saber como funciona, então a gente resolveu falar sobre isso, porque foi assim, direct do Instagram bombou com as dúvidas sobre o leilão imobiliário que poucas pessoas conhecem, né? Na verdade, é um mercado muito lucrativo, mas ele é pouco divulgado. A maioria das pessoas tem vontade, mas tem insegurança, não sabe como que funciona, se é seguro, se não é, como que faz para começar. Falta bastante divulgação de conhecimento mesmo para poder começar a investir nessa área. E é uma área excelente. Realmente. E lembrando, pessoal, que nós estamos em todas as redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Então não deixem de seguir, compartilhar e comentar, que literalmente esse tema vai estar imperdível, e mande para os amigos, familiares assistirem, que vai estar imperdível. Eu acho que assim, basicamente, pra gente começar a falar ali do leilão imobiliário, eu acho que dá pra gente começar ali, porque assim, tem várias formas o leilão imobiliário, né? Acho que tem o judicial, o extrajudicial, online. Como é que funciona essa discriminação entre todos eles? Na verdade, tem dois tipos, né? É o judicial e o extrajudicial. O judicial é quando provém de uma ação, né, judiciária. Então, tem a participação de um juiz, que daí, por uma questão de uma causa, então você tem ali o leilão judicial, onde o juiz tanto tem a participação no leiloeiro ali, e a parte de retomada do imóvel também é por parte, o juiz também que determina, né, a retomada do imóvel. Então esse seria o leilão judicial. No leilão judicial, ele tem formas diferentes. Tem muita gente que gosta muito do judicial, porque o que acontece? Quando você está no leilão judicial, o parcelamento é feito direto com o judiciário e ele é sem juros. Então, a pessoa que faz uma arrematação num processo judicial, ele vai dar ali entrada 25%, 30% do valor do arremate, né, de entrada, e o restante ele vai parcelar direto com o judiciário, né? Sem correção de banco. Então, tem muita gente que só faz no judicial justamente pensando nessa opção de parcelamento. Ah, legal. E assim, nessa opção de parcelamento, em até quantas vezes é possível parcelar? Olha, na maioria das vezes você consegue parcelar em 30 vezes. Então, parcelamento longo, né? E você consegue sem juros, né? E não precisa comprovar renda. Então, acho que um dos pontos-chave aí não precisa comprovar renda. Essa é uma opção assim que o pessoal... todo financiamento, quando você faz pelo banco, né, por instituição financeira, você tem que comprovar renda para compra, né? E no judicial, não. Você faz a proposta de arremate, se for aceita, você assume um parcelamento diretamente com o judiciário. Nossa, super legal aí para quem quer, principalmente investir, né? Trabalhar com investimento para fazer uma segunda renda, acaba se tornando muito viável. E como é que funciona o processo do início ao fim? Desde o momento que a pessoa decide comprar um imóvel de leilão até o fim do processo. Então, assim, só continuando a explicação, o judicial, né, esse que eu falei para você, e daí tem o extrajudicial. O extrajudicial são esses que são feitos com as instituições bancárias. Então, o que acontece? O banco tem lá uma alienação, toda vez que uma pessoa financia o imóvel, ele dá o imóvel em garantia. Quando tem inadimplência e pelos acordos a pessoa não paga, então o banco tem ali, o imóvel está alienado, então o banco faz a retomada, o imóvel de volta para o banco. E aí esse imóvel fica lá na carteira do banco, então para o banco não é interessante ter imóvel em carteira, ele precisa de dinheiro. Então o que ele faz? Por lei é obrigatório fazer 2 leilões através do leiloeiro, né? Tem que fazer por lei, e depois se não vendeu nesses 2, o banco daí pode vender como ele bem entender. Então eles têm algumas formas, tem alguns bancos que têm plataforma que facilita muito
Então daí cada banco tem uma forma de fazer, mas aí é onde entra, o pessoal fala muito é um leilão online, né? Não é mais presencial como antigamente, né? Você tem uma plataforma, você se inscreve e você faz a tua oferta ali, e normalmente tem assim, um reloginho, um cronômetro ali contando, e vai contando as propostas. A pessoa faz uma proposta e vai contando, a sua vai descendo, se dá outra proposta. Então aí entra como se fosse um leilão online, e aí essas opções do extrajudicial, elas são menos burocráticas e elas são mais rápidas o processo, mas é uma opção, só que se for com financiamento neste caso, aí é financiamento direto com o banco que está efetuando o leilão. E pode ocorrer um risco ali de não aprovação, alguma coisa, pode, eu tenho uma carta de crédito, posso usar para esse tipo de imóvel ou não? O X da questão é quando você vai fazer um lance, quando você vai participar de uma disputa, o teu crédito já tem que estar aprovado. Na verdade, a gente fala assim, o leilão você tem lá o antes, durante e o pós, depois. Então, é muito mais importante esse estudo antes do que durante e depois. Por quê? É antes que você faz toda a análise de viabilidade, você analisa a documentação, você analisa o edital do imóvel, você analisa tudo e aí você vai fazer suas contas. Você tem que saber até que ponto que você pode chegar no teu lance que fica viável para você. E dentro disso, se você vai fazer um financiamento, se a intenção é essa, a aprovação tem que ser antes. Você não pode fazer o lance sem estar aprovado e correr o risco de não aprovar um crédito. Então, quando você vai para o leilão, o teu crédito já tem que estar pré-aprovado. Já tem que estar, você vai procurar um correspondente do banco, já aprova o financiamento, já fica aprovado. E aí, quando você for para dar o lance, você já tem o valor aprovado já. Uhum. Isso é muito importante saber. Eu acho que a grande maioria da dúvida do pessoal realmente foi isso ali no Instagram com relação a financiamentos. Outras questões que eu coloquei aqui, o pessoal colocou assim muito por que investir em leilão e não talvez uma compra tradicional ali, que é a escolha do imóvel e tudo mais. Bom, a grande diferença é o desconto, né, gente? É os valores. O que acontece? Quando você está comprando uma compra normal no mercado, você tem o valor de mercado, é o valor do metro quadrado, então você vai seguir o padrão no mercado. Nos leilões, você tem a chance de comprar imóvel com 50%, 70%, 45%, 80% de desconto. É um desconto muito fora do valor de mercado. Então, ele é uma compra totalmente diferente da compra tradicional. Tem todos os processos. Se você comprar um imóvel que esteja com alguém ocupado, então você vai ter ali o processinho para retomada do imóvel, que sejam uns 90 dias para se programar direitinho. Se você vai ter que fazer um comunicado. Então, assim, é uma compra que você faz ela programada. E no caso, quando você compra a tradicional, você consegue visitar o imóvel, ver o estado dele, e no leilão não, você não tem acesso a ir visitar o imóvel, visualizar como que ele tá. Você compra pelas fotos e pela documentação, e aí depois, quando você pega a chave, que daí você tomou posse, daí que você vai ter acesso ao imóvel. Mas assim, imóvel é uma coisa que ela é diferente quando você vai fazer um leilão de um produto que desvaloriza. Imóvel é fixo, não tem como, imóvel não sai do lugar. Então, quando o máximo que pode acontecer, e aí isso também tem que estar no teu cálculo de viabilidade. Você faz todo um estudo já prevendo se eu precisar fazer uma pintura, se eu precisar fazer uma reforma, já tem que estar tudo no cálculo, porque de repente você chega lá e o imóvel está ruim de pintura, tem algumas manchas, precisa fazer uma reforma, esse cálculo dessa reforma já tem que estar no teu cálculo, já tem que estar previsto. Você comprou ele bem abaixo do mercado e aí você tem aquele cálculo previsto. Agora, e tem alguns casos que a pessoa faz toda uma programação, considera ali um valor para uma reforma, considera um valor ali para desocupação e chega na hora H, o imóvel está desocupado e nunca nem morou ninguém. E é muito comum isso. Uhum. E é muito comum ainda ter moradores dentro disso, porque o pessoal talvez até confunda, eu acho que, porque às vezes quando a gente fala imóvel de leilão, a gente já imagina que o imóvel já esteja desocupado, então nem sempre ele vai estar vazio. Não, nem sempre. O que acontece? Por exemplo, vou te dar um exemplo da Caixa, que é o mais comum, é o que a gente mais tem um volume maior de retomada de imóvel. Claro, né, é um banco que mais faz financiamento, automaticamente é o banco que mais tem opção de leilão também.
Quando a Caixa faz a retomada do imóvel, ela fez lá, tentou fazer as negociações com os compradores, né, com os proprietários, e não recebeu. A partir do momento que ela faz a retomada, ela retoma o imóvel, então na matrícula fica consolidada a propriedade do imóvel para a Caixa, e essa tarefa de tirar a pessoa do imóvel, a Caixa não faz. Por quê? Quando você pega um imóvel desse e você faz a questão da retirada da pessoa, às vezes o imóvel fica abandonado, às vezes é invadido, às vezes ele é pichado, é deteriorado. Então não é interessante para a Caixa fazer isso, porque enquanto o proprietário ainda está morando lá no imóvel, ele está cuidando, porque ele está morando. Então o que acontece? Na maioria das vezes, quando a Caixa faz a retomada do imóvel, quem está morando teve o comunicado, ele foi avisado que o imóvel dele foi para leilão, ele foi comunicado, ele teve prazo para ele poder barrar aquilo ou apresentar uma proposta, né? Então o que acontece? Só que é um prazo, né? Do dia que a Caixa retoma até ir para o primeiro, segundo leilão e vender, leva meses, às vezes chega quase um ano, né? Na maioria das vezes. Então o que acontece? Nesse período, o imóvel está ocupado. Quando você arrematou o imóvel e você vai para lá, então automaticamente você vai ter uma matrícula já no teu nome comprovando que você arrematou e você é o novo proprietário. Então tem todo um procedimento que você faz ali, um comunicado extrajudicial. A maioria usa o Telegram, faz um comunicado por correio mesmo, recebe a confirmação, dá um prazo ali, porque o que acontece? A lei protege o arrematante, né? Então assim, mas assim, vou falar para você, 80% dos casos consegue automaticamente fazer um acordo com quem está morando, porque não é nenhuma surpresa para quem está morando, ou é o inquilino ou é o próprio proprietário, mas ali na matrícula existe, ter tudo documentado, a data que ele perdeu o imóvel para o banco, a data que foi retomado o imóvel, e a pessoa que está comprando é uma pessoa de boa fé. Ele acabou de comprar, ele pagou e ele precisa de receber o imóvel. Então, normalmente é feito acordos entre a pessoa, me dá 30 dias que eu preciso desocupar. Em alguns casos, vale a pena que a pessoa fale assim, tô sem dinheiro para pagar a mudança. Preciso de R$500 para pagar a mudança. Na maioria das vezes vale a pena fazer um acordo e a pessoa sai muito de bem. Porque assim, por lei, se a pessoa não sair e você precisar entrar com uma ação, o nome da ação é ação de missão na posse. Se você tiver que entrar com essa ação, aí nesse caso você pode cobrar até o aluguel de quem está morando na casa. Então não é interessante, e a pessoa que está ali, porque daí você tira a pessoa com força policial. Você consegue pedir ele liminarmente e o juiz decreta para força policial para tirar quem está morando no imóvel. Ninguém quer sair do imóvel à força, ninguém quer uma desocupação forçada. Então, normalmente, quando você chega ali para fazer um acordo, eles estão super de boa e assim, claro, nem sempre é uma situação feliz, a pessoa às vezes teve alguns problemas financeiros, mas a ideia é conversar de uma forma que fique documentado. Esse acordo tem que ser documentado, justamente para ficar acordado o prazo que ele precisa sair. E aí, depois que deu esse prazo, mas se ele não sair nesse prazo, aí você entra com ação, mas aí você já tem toda a documentação pronta do que você acordou com ele, né? E normalmente eles saem no prazo, porque é vantagem para eles, né? Ficou ali condomínio, IPTU, tudo isso de pendência, né? Daí a pessoa consegue, eu assumo agora, mas aí você tem 30 dias para desocupar e eu não te cobro nada. Ou então eu vou entrar com ação, mas aí eu vou te cobrar aqui mensalmente o valor que você está usando no meu imóvel. Então, normalmente o acordo é a melhor opção. Dentro desse cenário, eu acredito que sim. E quais são as principais dicas de segurança para quem vai fazer o seu primeiro investimento no leilão? Assim, eu falo assim, para você começar a investir em imóveis de leilão, primeiro, vale a pena você conhecer os sites de leilões. A Caixa é um dos sites mais simples que tem para você conhecer e tem modalidades de leilão que existe. E assim, para todos os leilões, a regra geral, tá? A primeira regra que tem do leilão é o edital. Então, sempre que quando você estiver interessado em um imóvel, a regra geral que você precisa olhar, o edital do leilão. O que diz ali? Ali, a regra, o edital é lei no leilão. Então, o que tiver escrito ali sobre o imóvel, se tem alguma ação, normalmente você vai ver isso no edital e você vai também ver ali na descrição do imóvel. Então, assim, a atenção principal, você tem que olhar o edital, que é básico, primeira coisa que você vai olhar,
A matrícula do imóvel precisa ser verificada. Em alguns casos, quando você pega a matrícula, você verifica que não é só a consolidação da caixa que foi feita ou do outro banco, mas se tiver alguma outra ação também gravada na matrícula. Então, essas informações normalmente também estão no edital. Então, assim, você precisa saber que tipo de ação é essa. Eu tenho algum risco? Qual que é o risco? Qual que é o valor dessa ação? Então, a luzinha vermelha, quando tiver alguma ação, peça ajuda de um advogado para ele poder verificar que tipo de ação é essa, que valor de ação é essa, ou então assim, não tenho um advogado parceiro, então assim, descarta essa opção. Eu não descartaria porque às vezes a ação é pequena e às vezes compensa pelo valor da oferta, pelo valor que está sendo vendido o imóvel. Mas se a pessoa não tem um advogado, não vai no escuro. Então assim, o leilão não é para ter surpresa nenhuma. É para ser uma venda extremamente segura. É para você poder calcular todos os riscos. Então, você vai calcular o valor que você está pagando, quanto que você vai gastar de documentação, quanto que você vai gastar com uma possível reforma. Se você tiver que entrar com uma ação, quanto que você vai gastar com o advogado. Então, todos esses valores, ele tem que estar na ponta do lápis. Porque o máximo que pode acontecer é você ganhar mais. Por quê? Se por acaso você não gastar com uma reforma igual você solicitou ali, que você colocou na sua planilha, sobra. Se você não gastar com advogado, sobra. Se você não tiver nenhuma despesa a mais com documentação, também sobra. Então, assim, esses cálculos no leilão você só pode errar para menos, para mais nunca. Então você nunca pode ter surpresa para mais. Sempre dos valores que tiver, você tem que estar programado para você não ter nenhuma surpresa. O máximo pode acontecer você lucrar um pouco mais. E quais são os principais riscos e desafios dentro desse processo? O maior risco para quem vai investir no leilão, ele não estudar a situação direito. Então, por exemplo, o risco que ele tem é só se ele olhou a documentação, ele não olhou que na matrícula tinha uma ação pendente. E aí pensa, ele não estava programado para pagar uma indenização e de repente ele tem que fazer uma indenização. Se no próprio edital ele diz ali as dívidas do imóvel, as dívidas Propter Rent, que são as dívidas que acompanham o imóvel, condomínio, por exemplo. Se está dizendo que as dívidas são por conta do arrematante, então assim, antes dele fazer uma conta, antes dele fazer um lance, né, e fazer uma programação de quanto que ele vai pagar no imóvel, ele precisa saber de quanto que nós estamos falando. Gente, tem condomínio que você vai lá, a pendência é 5 mil, tem gente que é 100 mil, 50 mil, 60 mil. Então, assim, não tem uma regra para você falar assim, não vai ultrapassar de 100 mil. Não tem uma regra. Então, assim, a forma de você fazer uma arrematação segura é leia o edital. Se está dizendo no edital que as dívidas do imóvel é por conta do arrematante, então você verifica. E assim, hoje em dia não é difícil de conseguir isso. Que normalmente você pega ali um apartamento, tem ali o condomínio, você consegue, às vezes até um Google, você consegue chegar até o telefone do condomínio, lá você consegue o telefone da administradora e normalmente eles são muito solícitos, porque para eles também é interessante, eles também precisam receber. Então, quando for ligar, o ideal é que você tenha o máximo de informação possível. Olha, eu estou participando do leilão do apartamento número tal, do condomínio tal, o antigo proprietário era tal pessoa e eu preciso confirmar qual o valor enquanto nós estamos falando essa dívida, porque a partir do momento que eu arrematar eu vou assumir essa dívida. Então, eu preciso saber em que valor nós estamos falando. Então, assim, é muito interesse do condomínio, né, de fazer a quitação dessa dívida. E é bem importante, porque, por exemplo, já aconteceu casos que eu fiz a parte do documental de cliente nosso aqui, que o cliente tinha o condomínio e assim, esse ano que passou foi um condomínio, uma administradora, e nos anos anteriores eram outras. Então, assim, é importante você checar essa informação de até quando que é. Então, assim, existe uma matrícula, porque a gente teve alguns casos em que era um imóvel novo, nunca morou ninguém, só que nunca foi pago um condomínio. Então, a gente tô falando de 3, 4 anos de condomínio em atraso e nós estamos falando ali de 3 administradoras. Então, assim, se você vai arrematar um imóvel e você está responsável por pagar esse condomínio, então você precisa saber o valor total. De quanto que nós estamos falando? A última pendência foi desse último ano, só tem
10 mil reais para pagar de condomínio, só tem 15 mil reais. Então, esse cálculo exato tem que estar na ponta do lápis na hora de fazer o cálculo, na hora de você fazer a planilha de viabilidade, porque o que acontece, todo imóvel de leilão, você vai pagar ITBI, você vai pagar FUNREJUS, então assim, depende da cidade que você tá, é um valor. Então, nós estamos aqui em Araucária, o ITBI é uma alíquota. Se você vai falar um imóvel de Curitiba, é outra alíquota. Então, assim, essas informações têm que estar todas verificadas para você não ter... O risco é justamente esse, de você não colocar na conta e depois vai sair do seu lucro. Você não vai levar prejuízo. Não tem como levar prejuízo nos imóveis de leilão se você fizer a conta e o estudo certo. Mas você vai diminuir o teu lucro. E normalmente essa somatória, principalmente ali de condomínio, o pagamento é feito à vista ou normalmente você consegue negociar ali com o pessoal da administração, na parcelado, tem desconto, não tem? Como é que funciona esse pagamento ali, principalmente nesse cenário? Assim, pensa assim, ó. Se eu tô arrematando um apartamento, o apartamento tem dívidas de condomínio. Se eu vou adquirir, então vai ser uma dívida minha. E nessa forma você consegue sim negociar com o condomínio e aí você faz a quitação de forma parcelada, tem desconto à vista. É literalmente uma negociação tua com o condomínio. Mas você tem que saber de que valor que parte essa dívida, de quanto vocês estão falando. E aí até essa parte de negociação é possível falar com a própria administradora que tá administrando ali. Falar, olha, esse valor é uma proposta, se for uma proposta à vista, consegue melhorar? Eles vão falar, olha, se for proposta à vista, consegue. E se precisar parcelar? Então, assim, entende que você vai ser a proprietária do imóvel a partir de um mês na frente. E a partir daquele mês, os boletos que vão vir de condomínio já vão vir no teu nome. E aí você sabe que essa dívida pendente que estava no imóvel, por força do edital, vai ser tua também. Então, é interessante para o condomínio fazer a liquidação disso e normalmente eles dão desconto para pagamento à vista. Então, isso aí é uma coisa que conta positivo, sim. Isso é bem importante, porque normalmente existe dívida de condomínio. Teve algum caso que você já pegou que existia dívida com a Caixa, né? Foi para leilão e não tinha condomínio ou não? Normalmente é difícil. Olha, já aconteceu de ter menos, porque assim, a gente já teve situação que o imóvel o cliente pegou a chave novinho, não tinham tirado nem o plástico da porta. E para ele foi maravilhoso isso, né? E só que assim, condomínio não foi pago nenhum. Desde quando foi entregue o condomínio, as taxas nenhuma foi paga, né? Então teve um valor bem grande de valores de condomínio. E aí já teve situações que a pessoa chegou a morar por um tempo, vendeu e aí deu algum problema e não deu certo. Daí você pega lá, o condomínio não tá tão alto, foi só o último ano que não deu o pagamento. Mas isso aí é caso a caso, não dá para generalizar. Na maioria das vezes tem sim. O que conta bastante? Tem algumas modalidades, por exemplo, que as dívidas do imóvel vão ser pagas com o valor da arrematação. Isso tem muito, tá? Então, isso tem que ver no edital. Porque quando falar que o valor das dívidas vai ser pago com o valor da arrematação, aí o dinheiro que entra para arrematação do valor é quitado essas dívidas. Mas aí tem que ver como é que tá no edital. Se tá dizendo que vai ser pago, aí quem está arrematando não vai assumir essas dívidas. Então, tem que ver realmente, o edital é a forma que realmente vai te dizer o que vai valer de regra. É ele que vai ditar todas as regras para saber se vai ter que pagar, se alguns casos também, por exemplo, na Caixa, a Caixa tem mais de uma modalidade. Então, a Caixa tem lá o primeiro leilão, o segundo leilão, e aí depois a gente chama assim, é quase como se fosse um terceiro leilão. A Caixa chama isso de licitação aberta. A partir da licitação aberta, todas as dívidas do imóvel são pagas pela Caixa. A Caixa entrega o imóvel quitado para o cliente. Então, no licitação aberta ainda é feito no site do leiloeiro, paga-se a comissão de 5% do leiloeiro, mas as dívidas do imóvel tem uma administradora que é vinculada à Caixa. Normalmente tem uma pessoa, um responsável que assessora, e aí é enviado toda a documentação do condomínio, os boletos que vão vencer, e nesses casos a Caixa quita as dívidas, entrega o imóvel quitado para o arrematante. Então aí são algumas modalidades, daí tem a venda direta e venda direta online, que são vendas que
a Caixa quita os débitos e com os outros bancos também. Tem que dar uma olhadinha no edital de que a pessoa estiver participando para verificar essa parte aí, se o banco assume as dívidas ou se quem está arrematando, mas isso aí é bem claro no edital, não tem risco da pessoa... Qual foi o caso mais difícil que você pegou no leilão, dentro do processo? O caso mais difícil? Porque assim, não tem muita complicação. Depois que você aprende a fazer análise de viabilidade, e assim, tem pessoas que na hora de fazer, tem gente que fala assim, ó, a desocupação é a maior dor de cabeça, né? E na verdade não é. Se a pessoa seguir o passo a passo, faz o comunicado extrajudicial, a pessoa vem, faz um acordo e aí dá um prazo para ela sair. Já aconteceu de pessoas pedirem valor para poder sair do imóvel. Ó, eu não tenho valor para pagar a mudança. Aí o arrematante foi lá, pagou o valor que ela pediu. Aí acho que o máximo de surpresa que foi nesse caso é que na hora que foi feito levantamento de Copel, por exemplo, Copel e Sanepar, aí tinha um valor enorme em aberto. Então acho que talvez nesse caso, acho que foi um dos que o cliente não estava esperando que tivesse um valor alto de Copel e de Sanepar, porque já que estava alguém morando, porque assim, você parte do princípio, tem gente que tem medo, né? Ah, o imóvel está ocupado, não me interessa, eu quero um imóvel desocupado. Pensa assim, ó, se o imóvel está ocupado, significa que o imóvel está funcionando 100%. Você não vai precisar fazer revisão de elétrica, você não vai precisar fazer uma grande revisão. Já tinha alguém morando, então o imóvel estava em funcionamento, encanamento, eletricidade. Agora, se você pega um imóvel que está há muito tempo fechado, não tem como você saber o estado que está. Fiação, hidráulica, e aí você precisa gastar um pouquinho mais para poder fazer essa revisão mais detalhada. Então, tudo tem os dois lados. Se você analisar e colocar na ponta do lápis, não tem segredo. E dentro do cenário ali, eu acho que é muito tranquilo por tudo que você disse. E como é que funciona para o cliente que quer investir isso? Como é que ele procura? Como é que ele entra em contato com você ali para você conseguir auxiliar ali dentro do processo? Olha, a dica para quem vai começar, o ideal é comece com valores menores. É mais fácil de administrar, você consegue lidar, porque a gente fala assim, ó, você pode começar em qualquer valor. Né? Mas, por exemplo, você pode começar arrematando imóvel de 400, de 500, de 1 milhão, pode. Mas para você se sentir mais seguro, o ideal é você começar com imóveis de menores valores. Então, assim, você consegue arrematar casa, apartamento por 90, 100, 150, 200 mil. Então, assim, vamos combinar no cenário aqui da nossa região metropolitana. Um apartamento de 100 mil é um valor muito convidativo. Por quê? Você sabe que por mais que você tenha ali um custo com a documentação, que você tenha um custo ali com uma pintura básica, pelo menos uma reforminha para deixar o imóvel mais apresentável, por quanto que você vai vender? Qual que é o lucro? Então assim, que negócio que vai te dar um lucro desse de 50%, 60%, 70%? Não tem nenhum negócio hoje que te dá uma rentabilidade tão alta assim. Então, é por isso que os investidores, quando leilão é um negócio sem volta. Quando você pega gosto, nunca mais você sai. Você fica ali, é uma coisa que uma coisa levando a outra, né? E dentro desse cenário ali de imóveis de leilão, a gente já falou ali um pouco de parte sobre processo e tudo mais. E normalmente a pessoa consegue fazer todo esse processo sozinha, ela precisa do auxílio de alguém. Como é que funciona dentro disso? Olha, pensando hoje as opções com financiamento, você consegue financiar do valor de avaliação do imóvel. Vou dar um exemplo para vocês na Caixa, que é uma parte que eu domino mais. Então assim, você consegue financiar até 90% do valor de avaliação. Em alguns casos, quando você coloca lá 90% do valor de avaliação, financia o imóvel 100%. E aí não dá para fazer assim. Então, toda vez que essa cota de financiamento ultrapassar, financiar o imóvel 100%, exige uma cota mínima. Então, você precisa dar uma entrada de pelo menos 5%. E esse 5% tem que ser com recursos próprios. Em alguns casos, a pessoa consegue usar até FGTS.
Se a pessoa se enquadrar nos normativos e for o primeiro imóvel, ela pode usar até o FGTS. Então, assim, imagina, você vai financiar, comprar um imóvel, arremata ele por 100 mil reais, você consegue comprar ele com 5 mil reais de sinal de negócio, de entrada, financia 95 mil. Imagine a parcela desse financiamento como vai ser baixa, né? E aí pensa assim, ó, aí você fica com duas opções. Você pode pegar esse imóvel, e o teu investimento é uma conta totalmente diferente do arremate à vista. Por quê? Você não vai descapitalizar, tirar do seu bolso os 95 mil. Você vai tirar o valor da entrada, que é os 5 mil reais. E você vai tirar as parcelas. Então, que você faça uma compra programada. Eu estou comprando esse imóvel aqui por 95, por 100 mil. Vou tirar do bolso 5 mil para dar a entrada, vou gastar com a documentação, vou fazer uma reforma e vou vender esse imóvel por 190. Então, entende que olha a lucratividade. É claro que quando você vender por 190, vai descontar o saldo devedor, porque se você financiou 95, então mesmo assim, quanto você precisou investir para ter um lucro dessa monta? Então, o financiamento imobiliário é uma chave assim que quem aprende a utilizar é um negócio muito rendável. Então, assim, eu vejo assim, são poucas pessoas que estão nadando de braçada nessa linha de leilões. Por quê? Porque você precisa pouco para começar a investir, mesmo que seja no judicial, né? Você imagina, você consegue dar, você dá uma entrada de 25% do imóvel, você financia o restante em 30 meses, sem nada de juros, sem banco, sem aprovação. Então, quantos imóveis você pode ter nessa modalidade? Quantos você consegue? Então, aí tem a questão assim, você pode, nos casos de financiamento que a parcela fica baixinha, a pessoa tem a opção, ou você aluga o imóvel, a própria parcela do aluguel paga o imóvel para você. Agora, não, eu não quero aumentar o patrimônio, eu quero alavancar. Então, aí vende. Aí você vende, tem um valor de lucro enorme, e aí você repete a operação de novo. Aí você faz com 2, aí você faz com 3 e 4, e aí você vai conseguindo triplicar o patrimônio assim em pouco tempo. Bem pouco tempo. E tem uma data específica para acontecer ou ele acontece em dias aleatórios? Direto. Eu falo assim, ó, quem investe em leilão é viciado em ficar olhando leilão, não tem hora. E assim, eu vejo que às vezes eu tô conversando com algum cliente de leilão e eles me mandam mensagem e a hora que eu vou olhar, meu Deus, já tá muito tarde. Então, assim, por quê? Na maioria das vezes, é claro que tem a questão assim, é importante a pessoa saber a verificação do leiloeiro, porque às vezes você pega um site de leiloeiro e é fraude. Então é importante, então assim, por exemplo, você consegue qualquer site de leilão, se você viu ali uma proposta, ficou meio na dúvida, tá achando meio estranho isso aqui, todo site de leiloeiro ele é obrigado a ter a descrição, o nome completo do leiloeiro e o número da matrícula. E assim, toda cidade tem o site da junta comercial. No site da junta comercial, você consegue ter a listagem de todos os leiloeiros credenciados. Se ele tá no site da junta comercial, ok, tá tudo certo. Se ele não tiver lá, cai fora. É frio. Então, assim, é uma forma gratuita, é fácil de pesquisar. Todos os estados têm o site da junta comercial e tem essa listagem de leiloeiros habilitados, né? Então, assim, tem ali o site do leiloeiro, tem quantos anos que ele atua no mercado. Então, assim, tem como você tornar essa venda segura, porque daí você tá ali no site, um dos leilões, você verifica, não, ele tá habilitado, tá tudo certo. Então, você consegue cadastrar, porque daí, na maioria dos leilões, quando você vai habilitar, quando tá no site do leiloeiro, né? Eles pedem o que é o habilitar, é você se cadastrar, então você vai colocar os seus dados pessoais, em alguns você tem que colocar até o documento, a foto do documento, porque é uma compra séria, né? Você está comprando um imóvel. Então aí, antes de você incluir essa documentação, faz essa verificação, verifica se esse leiloeiro está habilitado, se ele está no site da junta comercial da cidade, né, do estado, e se tiver, não tem risco, faz a habilitação, vai ter ali a data do leilão. Então assim,
a gente fala assim, ó, o que não pode atrapalhar, né? A emoção. Então a gente fala assim, ó, eu vejo que eles colocam lá a data e você pode mandar a proposta antes, mas a melhor forma de mandar a proposta é o mais próxima do final, porque daí você consegue acompanhar se o imóvel já teve outra proposta, se esse valor já subiu, porque assim, ó, em alguns casos eu falo assim, ó, a gente tem que ser frio na hora de você fazer uma compra de leilão. Você faz a sua planilha, você tem ali o teu valor exato, você tem, e é importante, não é só o valor de compra. Na minha opinião, é mais importante o valor da venda do imóvel do que o valor que você vai arrematar. Por quê? Você tem que saber, todos os sites, na maioria das vezes, os leilões, você tem lá valor de avaliação do imóvel. Nem sempre aquele valor de avaliação é o valor real do imóvel. Tem alguns casos que eles erram muito para mais e tem alguns que eles erram muito para menos. Então, às vezes você está colocando lá 40% de desconto no imóvel. E aí, quando você vai pesquisar no bairro, quando você vai pesquisar no próprio condomínio, no próprio prédio, outras unidades, você descobre que aquele valor está totalmente defasado. Então, entende que quem está arrematando tem que fazer a sua pesquisa. Então, é como se você... Estou interessado em arrematar este imóvel aqui, vamos pôr um exemplo ali, estou fazendo uma arrematação em Campo Largo. Tem lá o nome do condomínio, tem o prédio, tem a unidade, eu tenho toda a descrição do imóvel que está em leilão. Eu vou fazer uma pesquisa como se eu quisesse comprar um apartamento nessa região, naquele condomínio. E aí você consegue ter os valores real de mercado. Por quanto que eles estão vendendo? Quais são as ofertas? Tá, eu tô vendo que tem oferta por 180, por 190, por 200, 210 quando tem uma cozinha planejada, alguma coisa assim. E aí, com esse valor, com essa base, então você fala assim, tá, no mínimo 180 eu sei que eu vendo lá. Se eu colocar uma cozinha, se eu colocar um box, alguma coisa assim, tem chance de eu pegar mais. Mas qual que é o cálculo que você faz? Pé no chão. 180 é o valor de partida. Aí você vem para fazer a sua conta. O valor do investimento, tá? O lance mínimo tá em 60 mil. 60 mil é perfeito, mas eu sei que é um lance mínimo. Eu vou ter disputa com alguém, né? Na hora do leilão. Então, assim, eu tenho que ter uma conta. O que eu vou gastar? Se eu gastar 60 mil para arremate, ou se eu gastar 70, 80, 90, eu tenho que chegar numa conta final. Então eu tenho que saber, tá, se eu chegar em 90 mil no meu lance para tirar o imóvel, 90 mil o valor da arrematação, quanto que eu vou gastar com documentação, qual que é a minha previsão, tá, o imóvel está ocupado ou está desocupado. Então eu tenho que calcular quanto que eu vou gastar para uma possível reforma, quanto que eu vou gastar com um possível advogado se eu precisar. Então quando você faz toda essa conta, você fecha e fala assim, tá, eu posso pagar nesse imóvel, por mais que comece em 60, até 95 tá dentro da minha viabilidade, tá dentro do que eu quero ganhar, porque o lucro é você que vai dizer. Quanto que você quer? Eu quero ganhar 50 mil de lucro nessa operação. Então tá, você vai fazer o cálculo de custo, de quanto que você pode pagar, para daí você sobrar os 50 mil para você. E também não pode esquecer, você vai vender o imóvel, vai ter uma imobiliária que vai fazer a negociação. Então você tem que contar tudo isso. Quanto que você vai gastar com a imobiliária, quanto que você vai gastar com o imposto. Então isso tudo tem que estar na conta, para você realmente não ter surpresa nenhuma. Se você quer 50, tem como. Se você quer 60, tem como. Só que você tem que fazer o cálculo sem deixar nada de fora. Realmente, pessoal, hoje vocês tiveram uma aula de leilão e olha, eu fiz surpresa, porque apesar de a gente estar no dia a dia ali, eu acho que nunca conversamos tão a fundo, né, sobre um processo ali de leilão. Então, para quem quer investir, realmente é uma oportunidade única, né? Vocês conseguiram aí 2 cenários. Tem alguma mensagem que você quer deixar do pessoal ali que tá querendo entrar nesse meio, que já está dentro desse meio? Hoje em dia tem várias formas de você começar. Tem alguns casos que a pessoa contrata, de repente, pelo menos as primeiras, a pessoa contrata uma assessoria. Tem empresas especialistas nisso, que faz essa análise técnica,
do documento, faz esse cálculo de viabilidade junto com a pessoa, e aí as primeiras vale a pena contratar alguém especialista para fazer essa análise. Ou então, se a pessoa quer fazer isso, então assim, começa a ler, começa a estudar, tem muito material disponível para você conseguir entender e começa a participar, olha nos sites, verifica o que está aparecendo de oportunidade. E assim, ó, esses dias mesmo a gente teve uma situação que a gente foi fazer uma pesquisa para ver se tinha imóvel disponível e a gente achou uma super oportunidade. E assim, não dá para você falar assim, eu vi sexta-feira passada, não estava bom. Tem que olhar de novo. Porque tem alguns imóveis, quando vem oportunidade boa, ela não vai ficar muito tempo. Se for uma oportunidade boa, é já que ela vai sair. Então, se a pessoa realmente tem interesse nisso, apesar que quando começa realmente a pessoa que tem interesse, ela vai a fundo e ela vai buscar, e com certeza é uma questão, acaba se tornando um vício, na verdade. Porque daí você sabe que quanto mais você vai buscando, e aí começa a surgir outras oportunidades, outros sites. E assim, nos casos que a gente trabalha com os leilões da Caixa, a pessoa tem uma assessoria dos próprios corretores credenciados Caixa. Então isso também ajuda. E aí, quando não for da Caixa, vale a pena ter uma assessoria, pelo menos nas primeiras, vale a pena a pessoa ter uma assessoria de alguma pessoa especializada. É muito importante ter o financiamento aprovado. Isso conta muito para você, antes da pessoa fazer uma aprovação. Então, é importante a pessoa ter um correspondente de confiança, já faz a aprovação, já deixa pronto. A aprovação normalmente tem um prazo longo para vencer. Então, para a pessoa já ficar com o crédito aprovado, já sabem o que ela pode comprar com aquilo. E a hora que surge a oportunidade, ela já está com o crédito aprovado. Bem legal, gente. Muito obrigada para quem ficou com a gente. Não deixem de compartilhar com os amigos, curtir, se vier ao caso, tanto no YouTube, TikTok, nas redes sociais. Estamos em todas as plataformas. E semanalmente a gente vai trazendo assuntos diferentes. Semana que vem a gente vai ter uma construtora bem legal aqui com a gente, que vai falar um pouquinho aí desse mercado imobiliário, todas as tendências, tudo que tá rolando. Érica, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito legal, acho que foi bem esclarecedor para todo mundo. Com certeza, pessoal, vai surgir perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, continuem mandando para nós, tanto no direct da casa, mandem no WhatsApp, que a gente vai estar sempre pronto aqui para responder vocês. Gente, muito obrigada e até a próxima.